Bom, a gente pensou na proposta dos grupos serem de leitura, né? A gente vai se encontrar previamente para discutir, né, e trazer algumas informações em relação ao contexto da obra, mas a ideia é que a gente leia juntos, né, que a gente, cada um contribua da sua maneira e que a gente construa junto algum saber sobre a obra, né? Então, nesse primeiro momento, o que a gente acabou percebendo foi a necessidade da gente entender todo esse contexto que o Lacan estava escrevendo, né? Por que é que ele começa a falar sobre a questão da excomunhão, por que que ele vai falar de uma questão que parece cômico que está acontecendo, né? Em que lugar ele contextualiza a psicanálise. É, Na verdade, é seminário, né? Então, na verdade, ele não escreveu isso aqui, né? É o que ele falou, né? uhum, E isso aqui foi logo após o que ele chamou de excomunhão da IPA, né? O nome excomunhão foi ele mesmo que adotou, como se fosse algo até religioso, pelo que a IPA colocava como normas, regras para a formação e prática da psicanálise. Então, ele começa falando da excomunhão, né? E aí ele vai lá, em que estou autorizado, o elemento cômico puro, o que é uma praxe, entre ciência e religião, a histérica e o desejo de Freud. Esses são como subtópicos, né? Dessa fala, dessa aula desse dia aqui. Tanto que ele vai começar lá com senhoras, senhores. Na série de conferências de que estou encarregado pela sexta sessão da Escola Prática de Altos Estudos, vou lhes falar dos fundamentos da psicanálise. Aí aqui nós pensamos ser importante contextualizar, porque a leitura é sempre ativa. O que é essa Escola Prática de Altos Estudos? Para quem que ele está falando, né? Então a gente já começa dali. uhum. Então, a sessão de a escola prática de altos estudos é um espaço, era uma instituição acadêmica que cedeu espaço para o Lacan dar esse seminário, porque esse seminário acontece justamente com esse rompimento com a IPA, né? Na verdade, o Lacan, o espaço que ele utilizava era o SSP, era da SSP, que era uma instituição que estava tentando ser legitimada pela IPA, né, em alguma medida, buscando esse apoio da IPA, mas Lacan, com a sua visão, né, ele estava usando a prática clínica como um laboratório, né? Então, ali, o que que ele estava aplicando na sua clínica? A questão do tempo variável, né? O tempo lógico, o entendimento que ele tinha que o inconsciente estava estruturado como uma linguagem, né? Então, assim, ele mesmo estava praticando isso, né? Sem ali o apoio dos pares, né? Então, assim, há esse momento em que se torna muito importante uma validação dessa instituição e há esse rompimento, né? Esse rompimento, ele não vem de cima para baixo, há, assim, um certo desentendimento ali e ele mesmo intitula de excomunhão, né? Mas como um ato político, porque o que ele diz, bom, o que estão tentando fazer é algo de uma ordem religiosa, né? Do tipo, você tem que sair, você não pode fazer parte disso. E aí ele entende, né, que está assim, em alguma medida ferindo a ideia do que seria uma psicanálise, né? Porque a psicanálise ela é para ser provocadora, né? Então, o que que é isso de se institucionalizar a psicanálise, né? Trazer dogmas, trazer regras, né? Então ele questiona isso e ele mesmo fala, então é uma excomunhão, é uma separação, né? Tá fazendo disso de uma ordem religiosa. Então eu saio, né? Então eu vou praticar psicanálise de uma outra maneira, né? E essa é uma questão bem atual também, né? Muito bem. Hoje, queria apenas indicar a vocês o sentido que pretendo dar a esse título e o modo pelo qual espero dar conta dele. Então, esse título é o Fundamentos da Psicanálise, né, que ele está falando aqui. E o que ele está dizendo é que nessa primeira conferência, ele não vai entrar diretamente no conteúdo. Nessa primeira parte da aula, ele não vai entrar diretamente no conteúdo, mas ele vai esclarecer o sentido, né, e a abordagem que ele vai dar a esse tema.
que vai refletir aí o estilo de trabalho do Lacan, que é meticuloso, que é meio filosófico, né? É sempre preocupado em definir os termos, né? Embora às vezes muito difícil. Contudo, preciso primeiro me apresentar a vocês. Então aqui ele vai fazer uma apresentação para quem ainda não o conhece. Ainda que a maioria aqui, mas não todos, me conheçam, pois as circunstâncias fazem com que me pareça apropriado introduzir uma questão prévia ao tratamento do tema, em que estou autorizado, né? Então, o que que vai acontecer aqui? Ele vai reconhecer que nem todo mundo o conhece, ali nesse novo espaço, que é lá da École Pratique, né? Que é da Escola Prática de Altos Estudos, e que devido às circunstâncias que ele vai mencionar depois, ele sente a necessidade de justificar e explicar por que ele está qualificado a falar sobre a psicanálise, né? Então, quando ele fala em que estou autorizado, então ele está se questionando a própria legitimidade dele na sua fala, né? E o que pode ser visto também como uma crítica indireta a essas instituições que o excluíram. Alguém quer ler o próximo? Não precisa ser só a gente. É. Salete, quer ler? Onde que vocês estão? Estou autorizado. No- Terceiro parágrafo. Ah, terceiro parágrafo? Posso ver. Estou autorizada a falar aqui desse tema diante de vocês, pelo ouvir dizer ter eu feito durante 10 anos o que chamavam um seminário que se dirigia a psicanalistas. Como alguns sabem, eu me demiti dessa função, a qual havia verdadeiramente dedicado minha vida, em razão de acontecimentos sobrevindos no interior do que chamam uma sociedade psicanalítica, e nominalmente justa aquela que me havia confiado essa função. Poder-se-ia sustentar que minha qualificação não está sendo, entretanto, questionada por preencher em outro lugar esta mesma função. Acho que deu. Entretanto, Acho que deu. Vamos Uhum. começar. Quer comentar aqui? E também, pessoal, fica à vontade para comentar com a gente, né? Então, o que ele está trazendo é essa questão. Bom, eu estou falando aqui de psicanálise, estou falando de formação e não estou impedido de falar isso, né? Então, do que eu estou impedido de falar? Então, ele vai tentar, tá criando ali uma estrutura para falar do o que é que está nessas bases, né? Que é justamente esse ponto de uma certa institucionalização da psicanálise. Então, ele está batendo nesse ponto, né? Ele vai bater nisso diversas vezes. O que que é essa institucionalização da psicanálise, né? É, e aí a gente vai entender que é o poder exercer a psicanálise. Bom, é a minha opinião, né? Uma psicanálise clínica, né? Porque o que ele está falando, enquanto ele vai falar de todas essas questões políticas e do que ele é convidado a falar, ele está falando num sentido de transmissão, né? E do que as instituições estão, em alguma medida, cobrando ou tentando se regulamentar. Quem pode exercer a psicanálise clínica, né? Você já falou dessa parte do ouvir dizer? Não. Quando ele fala, né? Eu estou autorizado a falar aqui desse tema diante de vocês pelo ouvir dizer, né? Esse ouvir dizer vai sugerir que a reputação e a autoridade vêm do reconhecimento do seu trabalho pelos outros, né? E não de uma instituição formal. Eu acho que é isso que ele quer dizer aqui, pelo ouvir dizer, né? Ter eu feito durante 10 anos o que chamavam um seminário que se dirigia a psicanalistas. Mais para frente, ele vai falar que tudo o que ele falava era dirigido para a formação do psicanalista, né? Exato. Como alguns sabem, eu me demiti dessa função. De qual função que ele se demitiu? Exatamente. Como alguns sabem, tá, a qual havia verdadeiramente dedicado minha vida, em razão de acontecimentos sobrevindos no interior do que chamam uma sociedade psicanalítica, e nominalmente, justa aquela que me havia confiado essa função. Então, ele está dando um tapinha com luva de película. Alguém quer continuar no poder CIA? É. Poder seria sustentar
Minha qualificação não está sendo, entretanto, questionada por preencher em outro lugar essa mesma função. Entretanto, considero provisoriamente suspensa a questão. E se estou hoje em condições de poder, digamos apenas, dar continuação a este ensino que foi o meu, a mim se impõe antes de abrir o que não se apresenta como uma nova etapa. Começar pelos agradecimentos que devo ao Sr. Ferdinand Brauer, presidente da seção Fraude Filho, que aqui me delega diante de vocês. Acho que tá aí, tá bom. Pra gente não ir muito adiante, né? Uhum. De contextualizar quem que é o senhor Browder, eu não sei como se pronuncia também, mas ele era o responsável, né, pela seção, que é de sociologia, é a parte humanas Altos estudos. É uma dos cidade que parece que existe até hoje lá na França. é uma escola, né? É como Uhum. se fosse uma universidade, né? Pelo que eu entendi. Então, a seção ali de, acho que de humanas Tá aqui, ó. e a parte social lá também. Ciências sociais e humanas, né? Isso. Então, isso é muito interessante, né? Porque um representante desse setor convida o Lacan para falar, né? De psicanálise, né? Então, assim, ele não está mais convidado para falar dentro de uma instituição psicanalítica. Outros campos do saber convida o Lacan para falar. Ele é bem-vindo num outro campo, né? Então, assim, será que tudo isso que Lacan produziu, pesquisou, né, perdeu o valor, né? Não, tinha um valor. Tem outros campos querendo entender o que que foi produzido ali, o que que foi pesquisado, né? Então, a questão vai se desenhando como algo realmente político dentro dessa associação, dessa sociedade psicanalítica. É legal quando ele fala, né? O que então se apresenta como uma nova etapa. Então ele está se colocando de um novo lugar, né? Onde ele pode começar aí um novo, tudo de novo, né? Ele agradece o senhor Ferdinand aqui, Brodel, que é o presidente da sessão, que aqui me delega diante de vocês. Então esse cara estava presente no seminário. Ele estava lá também, né? E o senhor Brodel, impedido, me disse lamentar não poder estar presente. Então ele não estava. Ele não Não estava. estava. Retiro o que eu disse. No momento em que lhe rendo esta homenagem, assim como ao que chamarei a nobreza com a qual ele quis amparar, nessa ocasião, a situação de falta em que eu estava, para o ensino do qual, em suma, não lhe havia chegado nada mais que o estilo e a reputação, a fim de que eu não fique pura e simplesmente reduzido ao silêncio. Nobreza é mesmo o termo quando se trata de acolher quem estava na posição em que eu estou, a de um refugiado. Então, se ele foi excomungado, ele está se sentindo como refugiado. E aí, para você abrigar um refugiado, você tem que ser nobre, você tem que ter nobreza, né? É isso que ele está falando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, deixa eu escutar um pouquinho Não, vocês não aí. estamos no lugar de mestre, hein, gente? Não fica nesse lugar. Tira a gente desse lugar. Tá muito ferido, né? Ele tá, Né? tá A puto, ferida hein? narcísica bem. Tá puto. Ele sempre teve esse viés, né? Todos os seminários dele, ele é narciso. Parece que ele está bem defensivo, né? Assim, eu estou numa posição, olha, peraí, né, fizeram uma sacanagem comigo, me tiraram, Uhum. me destituíram, questionaram a minha validade, então eu vou questionar a validade também dessa instituição, que se diz uma instituição, né? Sim. E de alguma forma eu continuo fazendo o que eu estava fazendo. Eu estou aqui, né, continuando. Então, assim, talvez eu não seja o problema. O que está no background disso é ele falando que ele talvez não fosse o problema do que estivesse acontecendo. Sim. Ele está meio que se isentando, mas dizendo que ele é validado pelos outros, que não precisa ser necessariamente validado por uma instituição. E é uma nova etapa, um novo lugar, uma nova etapa, né? É, Tentando dar continuidade no trabalho dele para que não tenha um fim ali dos 10 anos. Se eu não posso aqui, eu vou tentar. E o quanto é importante para ele isso, né? Ele fala que é um trabalho de uma vida e tal, né? E você vê que, assim, obviamente ele está se falando de refugiado, ele fala como se fosse uma coisa existencial mesmo, né? Assim, olha,
Se eu não pudesse fazer isso, eu seria uma Uhum. fujada, né? Estaria numa E eu não posição. sei se você tem essa informação, mas bate certinho, porque ele falou que foi um trabalho de 10 anos. Então, esse é o seminário 11. Então, cada ano foi um seminário. Uhum. Parece, dá essa impressão, né? Bem, bem visto, Murilo. Bom, vamos lá. Alguém? Ele o fez? Ele o fez. Pode falar, pode ler. Ele fez também regressa por ter sido incitado pela vigilância de meu amigo pelo de questões, cuja presença me regozijo que ele tenha mesmo querido me dar hoje. E pelo que ele sabe, como é precioso para mim esse testemunho de atenção que ele chama para um trabalho, o meu, para o que nele se elabore em correspondência com o seu. Acho que até aí tá bom. E quem é que O Levi-Strauss é o que está presente. É, O Levi-Strauss está lá nesse seminário. O Levi-Strauss, ele é o antropólogo que o Lacan vai ler para falar sobre o consciente estruturado como uma linguagem, né? Ele é o estruturalista. Ele é um dos fundadores, né? Assim, do judicial. uhum. Esse que fala sobre o significado. Isso, que Sim. faz aquela inversão, né? Significado, O significante. Lacan inverte, né? E o Levi-Strauss Uhum, fazia de um jeito e o Lacan inverteu. exatamente. Da teoria do Lacan em relação ao inconsciente ser estruturado como uma linguagem tem a ver com esses estudos e pesquisas do Lévi-Strauss, né? Que por ele ser, é porque assim, o Lacan ele é considerado um pós-estruturalista, né? Enquanto que o Lévi-Strauss é um estruturalista, né? Então tem bases um tanto rígidas e repetitivas para construção de algo, para formação de algo, né? Então a linguagem, ela... Eu estou tentando chegar no fim. Aham. Não sei se eu lembro, mas Levi-Strauss colocava o signo como uma composição do significante com o significado. O significante abaixo do significado. Os dois Isso. comporiam o signo. Lacan inverteu isso e colocou o significante acima e o significado abaixo. É isso aí. ele fala disso em outro lugar, não é? Eu não lembro onde fala, eu lembro da aula do Marcelo Vera, na verdade. O Levi-Strauss é estruturalista e um outro que era Saussure? Saussure, aham. Saussure. Acho que o Lacan meio que se inspirou neles para trazer para a psicanálise a questão da linguagem, né? Uhum, sim, porque o Lacan também ele é um linguista, né? Ele também era um linguista. E então ambos estavam ali atentos, produzindo, né? E aí a partir das teorias elaboradas pelo Saussure e pelo Lévi-Strauss, ele aplicou isso à psicanálise. Faz a inversão, na verdade, né? Agora eu fiquei em dúvida se essa é do Levi-Strauss, essa teoria aí, ou se é Eu acho que é do Saussure, Pode ser gente. do Saussure, É do Saussure. porque o Lévi-Strauss era antropólogo e o Saussure era linguista, né? Linguístico. É o Saussure significado, significante, e o Lacan significante, significado. Não é isso? É Saussure. Então, o Levi-Strauss é o quê, na verdade? Ele é antropólogo também? Ou ele Ele é um antropólogo. É. que faz parte dessa escola, né? Sim. Quer seguir, Jéssica? Juntarei a isto meus agradecimentos a todos aqueles que, nesta ocasião, me emprestam sua simpatia, até chegar à condescendência com o que o Sr. Robert Flacerier, diretor da Escola Normal Superior, quis mesmo pôr à disposição a Escola de Altos Estudos, esta sala, sem a qual não sei como eu teria podido recebê-los, por terem vindo em tão numerosos pelo que lhes agradeço do fundo do coração. Está estendendo aí, então, os agradecimentos, né? Sim. E esse Robert aí, Flacilier, ele é o diretor da Escola Normal Superior, que disponibilizou a sala onde o seminário está acontecendo. Tudo isto concerne a base, no sentido local, militar mesmo, desta palavra, a base do meu ensino. Aborda agora
o de que se trata, os fundamentos da psicanálise. Ele chama de militar mesmo, né? Como se fosse uma base. Eu acho que ele está usando isso aqui como uma metáfora, né? É o quartel-general ali, a base militar, num sentido metafórico, né? É muito curioso, né? Porque ele fala um pouco disso, de ser algo físico, né? A estrutura mesmo, mas também tem muito a ver com esse momento, né? Porque talvez as bases da psicanálise só possa ser estruturada depois desse rompimento, né? De toda essa questão de, né? Teve uma situação que teve que ser pensada, né? O que que é essa institucionalização da psicanálise, né? O que que é criar regras, né? O que que é criar diretrizes, né? Como ele encampou isso como uma guerra, né? Também, você está Uhum. falando de militar, tem um quê bélico ali, né? É verdade. Eu também encampando aqui, também falo dessa guerra. Bom, aí agora sim que ele vai começar a falar dos fundamentos da psicanálise. Até então, ele só se apresentou, falou que ele está autorizado, ficou um pouco revoltado, né, sobre as coisas que aconteceram, agradeceu o lugar que ele está pela acolhida dessas pessoas que o acolheram, e agora ele entra no tema propriamente dito. Sobre o que é dos fundamentos da psicanálise, meu seminário, desde o começo, estava nisto. Se assim posso dizer, implicado. Era um elemento seu, pois contribuía para fundá-la em concreto, pois fazia parte da própria praxis, pois lhe era interior, desculpa, pois era dirigido para algo que é elemento dessa praxis, isto é, a formação de psicanalistas. Bom, já começa, né, a ficar mais dificinho. Ele disse assim que ele está sempre envolvido, ele sempre esteve envolvido com os fundamentos da psicanálise, porque o ensino dele era dirigido para a formação de psicanalistas, Uhum. né? Esse inconcreto que ele fala ali era um elemento seu, pois contribuía para fundá-la em concreto, pois fazia parte da própria praxis, ou seja, da prática, né? O seminário faz parte da praxis psicanalítica também, né? Que é algo tão importante entre psicanalistas, né? Tornar a público esse conhecimento, né? A transmissão da psicanálise, né? A partir da fala. Então, parte da prática do Lacan, além da aplicação na clínica, era falar e continuar essa formação, né? E trazer sobre. Eu acho que, isso é muito pensamento meu, assim, né? É a partir disso, a partir da experiência que a gente tem na clínica, né? É que a gente faz com que a psicanálise, ela esteja atenta ao nosso tempo também, né? Porque se a gente só lê, tipo, o que Lacan atendeu, né, as questões, a gente fica muito preso, né, a uma subjetividade que não é a mesma subjetividade da nossa época, né? Há questões que não são as questões da nossa época e a gente pode cometer muita violência na clínica, sim. E mostra também a questão da clínica ser soberana, né? Aqui. Tudo começou a partir da clínica e segue sendo a partir da praxis, né? Eu não sei se foi Lacan que falou, e disse assim, olha, eu segui até aqui, agora vocês continuem. Não foi ele que falou isso? Sim. Uhum. Antes de morrer, né? Eu acho. Antes de morrer, exatamente. E que daí ele fala, se vocês quiserem, sejam lacanianos, mas eu vou ser freudiano. É, eu sou freudiano, eu sou freudiano. Então, a prática concreta, eu acho que é isso que ele quer dizer ali com fundá-la em concreto, a prática concreta, que inclui a formação de novos psicanalistas, que é um elemento central da praxis também, né? Quer falar, Jéssica? Pude. Pude, há algum tempo, ironicamente, provisoriamente talvez, mas também por não ter nada de melhor, no embaraço que podia estar, definir um critério do que é a psicanálise, isso é, tratamento dispensado por um psicanalista. Então, aqui o Lacan vai mencionar que ele definiu a psicanálise de forma irônica e provisória, né? É um tratamento dispensado a um psicanalista. Mas essa é uma definição simples, né? Mas que carrega significado, pois coloca o foco na prática clínica, né? Então, ele está trazendo aqui. Bom, se a gente entende a psicanálise como esse tratamento dispensado por um psicanalista, então a psicanálise é o quê? A clínica. E aí acho que ele vai desenhando, né, cada vez mais o que que se a psicanálise é a clínica, o que que seria uma intervenção de uma instituição como a IPA dentro da prática?
Então, e ela continua sendo uma questão muito atual, né? Hoje a gente se discute sobre a questão da psicanálise ser uma graduação, né? Esse tipo de formação, o que que é, né? Trazer regras restritas à psicanálise, é uma prática que não tem como, ela não se sustenta com regras rígidas. Quer ver? Alguém continua? Henry Ay, não sei como é que se pronuncia, está aqui hoje, se lembrará do artigo em questão, pois foi publicado nesse tomo da enciclopédia que dirige. Será bem mais fácil para mim evocar, pois ele está presente, o verdadeiro encarniçamento com que, com que se quis fazer retirar da dita enciclopédia o dito artigo, a ponto de ele mesmo, de quem todos conhecem as simpatias que tem para comigo, ter sido, em suma, impotente para interromper essa operação concebida por uma comissão diretora em que se encontravam precisamente psicanalistas. Então, aqui ele está mencionando um artigo que ele escreveu para uma enciclopédia que era dirigida por esse Henry A. Esse Henry A, ele era um psiquiatra francês, né? E o que ele está falando aqui é que ele tem uma tentativa de retirar o seu artigo dessa enciclopédia, né? Que foi uma decisão tomada por uma comissão diretora composta por psicanalistas. Então, aqui está ilustrando as tensões já entre o Lacan e as instituições psicanalíticas tradicionais, por conta desse artigo, que muitas vezes rejeitavam suas ideias, né? Então, apesar das simpatias de Henry A. por Lacan, ele não conseguiu impedir a remoção desse artigo dessa enciclopédia. É isso que ele está dizendo aqui. Foi até onde, Daniel, né? Diego, Diego, desculpa. Da psicanalista. psicanalistas. Continua? Pode ser? Esse artigo será escolhido na edição que tento fazer de um certo número de meus textos, e vocês poderão, penso, julgar se ele perdeu sua atualidade. Eu creio tanto menos nisso, quanto todas as questões que ali levanto são as mesmas que agito diante de vocês, e que são presentificadas pelo fato de que estou aqui, na postura que é a minha, para sempre introduzir esta mesma questão: o que é a psicanálise? E é importantíssimo, né? Acho que Lacan introduz isso, debate isso, mas é uma questão que a gente tem que repetir sempre, né? Então, o que é psicanálise? O que faz o psicanalista, né? E assim, não só uma pessoa como Lacan, né? Que hoje a gente está estudando, tem a relevância que tem, né? Mas na nossa própria prática, né? O que que é psicanálise? Né? Se a gente não se debruçar sobre essa questão, o que é que a gente está produzindo na clínica mesmo, né? Porque a ideia é produzir a psicanálise, mas se a gente não entende o que é psicanálise ou não se debruçou sobre essa questão, o que é que está sendo produzido? Ele está falando desse artigo ser controverso, né? Esse artigo será recolhido na edição que tento fazer de um certo número de meus textos. E vocês poderão, penso, julgar se ele perdeu sua atualidade. Então, ele está convidando o público a julgar, a ler esse artigo e ver se esse artigo ainda é relevante ou não, né? Ao mesmo tempo, sugerindo que as questões que ele levantou continuam atuais, né? Ele também está reforçando que a pergunta central do trabalho, que é o que é psicanálise, é uma questão que ele continua a explorar em seu ensino e na sua prática. Pode seguir, sem dúvida. Sem dúvida, encontra-se nela mais de uma ambiguidade. E essa questão talvez seja sempre, segundo o termo com a que designo nesse artigo, uma questão morcego. Examiná-la ao claro e ao que me propunha então, e ao que devo retomar, em algum lugar de onde eu a deva propor a vocês hoje de novo. Então, essa questão morcego aqui é essa metáfora, né? Que o morcego não é nem um mamífero, nem um pássaro, né? Então, por que ela aparece essa questão, né? Eu acho que isso deve ser uma expressão idiomática francesa, talvez, e que foi traduzido assim dessa forma para o português.
uma coisa que é uma questão que é uma questão morcego é ao mesmo tempo um pássaro, um mamífero, né? Um morcego. E morcego também é soturno, né? Acho que e quando ele fala que ele tem que analisar na luz, é que se você vê um morcego voando por aí, você vai só ficar com medo dele e tal, né? Então, não sei, pelo menos o que eu senti Uhum. daqui é que ele quer esclarecer isso. Peraí, ó, vamos dissecar o morcego, vamos olhar ele. Trazer a luz, né? É porque se ele não parece pássaro nem mamífero, o que que ele é, né? Exato. Isso tem que ser feito às claras, né? Eu acho que quando ele compara essa questão da psicanálise, ele está querendo ter um debate, não sei se científico seria a palavra, né? Mas um debate racional, um debate em que a gente possa argumentar sobre isso sem ter questões intocadas, assim. Uhum. Interessante. Mas eu acho que justamente nesse caminho mesmo que ele vai trazer. Depois ele vai fazer outras metáforas, né? E trazer outros termos aqui que é sobre isso, né? Aquilo que não é falado, o que que produz, né? Então, é bem por aí mesmo. Uhum. Continua. O lugar de onde reabordo este problema é, com efeito, um lugar que mudou, que não está mais todo do lado de dentro e sobre o qual não se sabe se ele está todo, se ele está do lado de fora. Desculpa, vou ler de novo. O lugar de onde reaborda este problema é, com efeito, um lugar que mudou, que não está mais todo do lado de dentro e sobre o qual não se sabe se ele está do lado de fora. Mudança de perspectiva, eu acho aqui, né? Não está mais completamente do lado de dentro da psicanálise institucional, referindo-se à IPA, talvez, mas também não está totalmente do lado de fora, fora da IPA. Então, essa posição ambígua é também refletindo a situação com a IPA e que ele não é mais parte da instituição, mas que ele continua a ser um psicanalista. Não tá fora da psicanálise, né? Porque inclusive o que ele está se propondo a dizer é o fundamento da psicanálise, né? Então, eu tô fora de uma instituição que me autorizaria a ter o título, mas será que esse título me faz psicanalista, né? Será que é isso? Salete, esta chamada. Esta chamada não é anedótica. E é por isso mesmo que penso que vocês não verão, da minha parte, nem recurso à anedota, nem qualquer tipo de polêmica, se aponto para o seguinte, que é um fato que meu ensino, designado como tal, sofre da parte de um organismo que se chama Comissão Executiva de uma organização internacional que se chama International Psychoanalysis, como que fala? International Psychoanalytical Association. Association. Uma censura que não é de modo algum ordinária, pois que se trata de nada menos do que proscrever esse ensino, que deve ser considerado como nulo em tudo que dele possa vir quanto à habilitação de um psicanalista, e de fazer dessa proscrição a condição de afiliação internacional da sociedade psicanalítica a qual pertenço. Continua? Acho que tá bom. Uhum. Bom, ele fala da censura que ele sofreu, Uhum. ele enfatiza que ele está proibido de fazer esse ensino, que esse ensino seja reconhecido como válido para a formação de psicanalista, e ele explica que a filiação internacional da Sociedade Francesa de Psicanálise foi condicionada à rejeição do seu ensino, ou seja, ele tinha que sair para que eles pudessem ser validados pela IFA. Uhum. Então, os membros dessa sociedade tiveram que concordar em desconsiderar o trabalho do Lacan dentro dessa instituição, que é a Sociedade Francesa de Psicanálise. Senão, eles não obteriam reconhecimento daí. É engraçado que essa proscrição é um termo do direito penal Aí, crítico que fala justamente uma pena que significa exílio, né? Que tira a pessoa do lugar. nós pesquisamos essa palavra, lembra? Proscrição, Uhum. quando a gente fez o pré-estudo.
Outra Que é a coisa que maneira ele tirou que. do direito foi fora com os outros. Aham. É, Mas é interessante você trazer isso, porque é como ele começa relatando como ele se sente, né? Um exilado, né? Não é exilado, como que ele fala? Um estrangeiro, refugiado. refugiado. ele é muito crânio, né? Olha lá, ó, significado de proscrição. O efeito desse ato: banimento, desterro, expulsão, abolição, extinção, proibição. Bem isso mesmo. É mais ou menos como a igreja, eu acho que por isso que ele está tão apegado a essa ideia de excomunhão, porque alguns autores que não poderiam ler um livro, né? Era, assim, quem, por exemplo, é de uma religião não pode ler esse livro, Sim. sabe? É mais ou menos nesse sentido, que foi tão dogmática essa expulsão que ele comparou a uma religião mesmo, né? Já já ele vai usar aqui os termos do judaísmo, né? Para falar disso também. Uhum. Já já. Antecipando as perguntas, porque eu não sei. Você já leu adiante. Não, é o contrário. Não, mas é muito bom, você tem uma boa Legal. interpretação, assim, né? Isso que é legal. É, isso é muito bom. Onde paramos, Sá? É isso ainda? Isso ainda não é bastante. Está formulado que essa afiliação só será aceita se derem garantias de que jamais meu ensino possa, por essa sociedade, voltar às atividades para a formação de analistas. Então, de novo, ele trazendo essa questão política, né? Olha. Tá bem claro, na verdade, isso aqui. Eles só conseguem serem autorizados por essa instituição se todos os meus colegas, né, que inclusive eram alunos, foram pessoas que foram analisando dele, né, concluísse, né, firmasse o pacto ali de que ele jamais voltaria, né, ele não vai participar dessa formação de analista. Essas ideias, ser subversivo aqui de forma alguma. Salvo engano, ele poderia continuar se ele não ensinasse, Uhum. né? Se ele não criasse algo diferente, né? Sim. Que ele não criasse conflitos, né? Porque a criação e pensar a teoria que o Lacan propõe tinha a ver com isso, né? Entrar em conflito com o que está estabelecido. Uhum. Quer ler, Murilo? É, ela só existe dessa forma numa comunidade religiosa designada pelo termo indicativo simbólico de sinagoga. E propriamente disto é que Spinoza foi objeto. A 27 de julho de 1656, primeiro, singular bicentenário, pois corresponde ao de Freud. Spinoza foi objeto do quero, excomunhão que corresponde mesmo à excomunhão maior. Depois, ele esperou algum tempo para ser objeto do chamata, o qual consiste em acrescentar aquela a condição de impossibilidade de retorno. Acho que tem um parágrafo anterior também, né? O trata-se. Que não foi. Perdão. Trata-se, portanto, de algo que é propriamente comparável ao que se chama em outros lugares excomunhão maior. Esta, ainda, nos lugares em que este termo é empregado, jamais é pronunciada sem possibilidades de retorno. Então, ele pisa no termo religioso, né? Que é a excomunhão maior, porque a excomunhão maior, em alguns contextos religiosos, eles servem para descrever a exclusão total de um indivíduo de uma comunidade perante a religião, né? Ele vai falar do Spinoza, eu acho, já já também. A gente fala aqui. Né? Já fala, né, na sequência. Isso. Foi o que aconteceu também, né, com ele. É curioso como ele vai esquematizando, né? Olha, existe a excomunhão maior, né? Em algumas religiões. Aí ele fala, e existe a chamata, que ainda é outro tipo de excomunhão, né? E ele vai traçando. Mas o que é interessante é que ele vai traçando assim, olha, dentro das religiões isso já é comum, né? Então, e se você olhar para mais especificamente, existe até essa, que é sem a possibilidade de retorno, que estão querendo aplicar ao meu caso, né? Vai estar tocando na repetição de alguma forma aqui, né? Também, Sim. de mostrar que é um ato. Eu acho que ele está se propondo até investigar o ato que expulsou ele, assim, numa perspectiva analítica, né?
Tá dissecando morcegos. Eu acho que a religião é cheia de dogmas, né? Você acredita e pronto, e aí está comparando aí para isso, Uhum. na Associação Princesa, aí para isso, ó. Ou você acredita sem questionar, ou você está fora. É isso que também quer dizer, na minha opinião, isso, ó. Quando ele fala essa questão de excomunhão, quando ele traz essa questão religiosa. Uhum. Tentativa de engessar, né? Mas como Na assim, psicanálise, né? É. Então, aqui, ela só existe desta forma numa comunidade religiosa, designada pelo termo indicativo simbólico de sinagoga. O propriamente dito é que Spinoza foi objeto. Então, aqui ele já está mencionando o Baruch Spinoza, que é o filósofo judeu holandês, que ele foi excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã em 1656. E essa excomunhão foi uma excomunhão maior, sem possibilidade de retorno, que seria essa chamata que falou ali na frente. E aí, quando ele fala aqui da questão do singular bicentenário, depois dele mencionar a data, ele está fazendo um. Ele está falando de uma coincidência com o bicentenário do nascimento do Freud. É isso que ele está falando aqui. Ele diz assim, ó, a 27 de julho de 1656, primeiro, singular bicentenário, pois corresponde ao de Freud. Porque o Freud é de 1856, que aconteceu justamente o bicentenário, 200 anos depois, e ele considera isso uma coincidência significativa, uma coincidência simbólica, né? Não creiam também aí que se trate de um jogo metafórico que seria pueril agitar diante do campo. Meu Deus, tão vasto quanto sério que temos a cobrir. Creio, e vocês verão, que não só pelos ecos que evoca, mas pela estrutura que implica, este fato introduz algo que está no princípio de nossa interrogação, concernente à praxis psicanalítica. Então, ele está dizendo aqui, bom, falar dessas questões todas é algo assim quase que nevrálgico ali do que é essa prática psicanalítica, né? Acho que a É, gente vai construir algo a partir disso que está acontecendo, né? exato. Ele vai falar justamente responder a questão do que é psicanálise, usando isso como exemplo, né? Eu acho que Não vamos fugir disso, né? Se isso é, tá acontecendo, é real, é o ponto, não vamos ignorar. Que, nossa, eu acho assim muito bonito assim a forma como ele está é fazendo isso. primoroso, né? O jeito que ele vai amarrando as ideias, assim, né? Parece que ele faz isso quase com uma análise mesmo, né? Porque o analista não foge da situação, né? E ele não fugiu, ele falou, bom, tá acontecendo isso, então vamos falar disso, vamos tentar elaborar a partir disso. Exato, porque a análise é não fugir, né, da análise também, né? Nossa, muito significativo. Parece que ele usa a plateia como Um analista. analismo, né? Sim. Não, não que agora, não creiam, já foi. Não, pode. Eu não estou querendo dizer. Não estou querendo dizer. Não estou querendo dizer, mas isto não seria impossível, que a comunidade psicanalítica é uma igreja. Contudo, incontestável, surge a questão de saber o que nela pode mesmo fazer eco a uma prática religiosa. Agora ele já vai com dois pés no peito, né? Eu não estou dizendo, mas isso não significa que não seja aplicável. Ele está afirmando categoricamente, né, que a comunidade psicanalista é uma igreja, ou ele está apontando a semelhança entre as duas, e que essa comparação é importante, porque tanto a religião quanto a psicanálise lidam com questões profundas da existência humana, né? O sentido da vida, a culpa, desejo, autoridade, etc. Também não teria enfatizado este fato, no entanto, em si mesmo, de muito relevo para carregar não sei que bafo de escândalo, se, como para tudo que adiantarei hoje, vocês não pudessem estar seguros de para ele reencontrar, no prosseguimento, utilização. Legal que ele usou o bafo aqui como um bafo que a gente usa, não é? É um Que bafo, bafo, né? que bafo.
Quando eu li isso, eu também pensei, nossa, mas que moderninho. Talvez seja daí que surgiu o termo, né? Daí, ó. Mas vamos ler de novo esse, gente, que esse 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 pegou, tá né? difícil. Vamos lá. Só pegou o bafo. Também, só ficou marcado no bafo. Desculpa, Ah, expresso, né? eu Também acho não ótimo. teria enfatizado este fato. O fato qual? O fato da ser comprada à igreja. No entanto, em si mesmo, de muito relevo, para carregar não sei que bafo de escândalo, se, como para tudo que adiantarei hoje, vocês não pudessem estar seguros de para ele reencontrar, no prosseguimento, utilização. Então, ele está destacando a comparação para criar um escândalo, porque ele acredita que seria útil para o desenvolvimento das ideias ao longo do seminário, sugerindo que a comparação entre a psicanálise e a religião não é apenas uma mera provocação, mas ela tem implicações teóricas e práticas que vão ser exploradas posteriormente. Que é justamente isso, né? O que que é fazer da psicanálise algo religioso, né? O que que é ter, de novo, né, essas regras rígidas, dogmas, né? Dizer quem pode, quem não pode, quem tá apto, quem não tá apto, né? E não colocar a pessoa a se questionar isso, né? Isso vir de um outro, né? É, quer continuar? Não é dizer por isso que eu seja mais confundidas um sujeito indiferente. Não creiam também que, para mim, não mais, suponho que para o intercessor de cuja referência o precedente mesmo, não hesitei há pouco em invocar. Se trate de matéria para a comédia, no sentido de matéria para rir. Entretanto, gostaria de Acho que até aí tá bom. eu achei confuso. Vamos de novo? Não é dizer com isto que eu seja em tais... Boa tarde. Boa tarde. Oi. Vocês já me viram? A Jéssica tinha pedido para eu gravar para vocês. Tudo bem eu gravar vocês? Não, tudo bem. Se a Jéssica já. Uhum. Eu falei para eles. Obrigada. Tudo bem. É ou não é dizer, né? É. Não é dizer com isto que eu seja em tais conjunturas um sujeito indiferente. Não creiam também que para mim, não mais suponho, que para o intercessor cuja referência o precedente mesmo não hesitei há pouco em evocar. Se trate de matéria para a comédia, no sentido de matéria para rir. É isso? Bom, então aqui ele está afirmando que ele não é indiferente à sua expulsão da IPA, que ele reconhece que a situação é séria e não deve ser tratada como uma comédia ou motivo de riso, e que ele se refere a esse intercessor, provavelmente o Spinoza, né, que foi mencionado Aham. anteriormente, para enfatizar que, assim como Spinoza, não foi indiferente à sua excomunhão, que ele também não é indiferente à sua exclusão, certo? Continuar. Entretanto, gostaria de lhes dizer, de passagem, que não me escapou algo de vasta dimensão carnal nesse contorno. Ela não pertence ao registro do que se passa no nível da formulação que chamei de excomunhão. Liga-se mais à disposição que a minha, liga-se mais à posição que foi a minha durante 2 anos, por saber que eu estava sendo, e muito exatamente por aqueles que estavam em relação a mim, na posição de colegas e alunos mesmo, que eu estava sendo o que se chama negociado. Então, de novo essa questão, né? Ele estava sendo negociado porque tinha outros interesses políticos em jogo, né? Era a questão de uma formalização entre instituições, né? E não mais ali esse valor do trabalho, da pesquisa que um psicanalista pode fazer entre seus pares, né? Pois o de que se tratava era saber em que medida as concessões feitas relativamente ao valor habilitante no meu ensino podiam ser balanceadas com o que se tratava de obter, por outro lado, a habilitação internacional da sociedade. Isso. Então, é esse momento que a associação que o Lacan estava ligado e produzia, né? Estava tentando ter essa habilitação da IPA, né? Então era isso que estava em jogo, né?
E isso naquele contexto tinha muito valor, né? Então, o que Lacan produzia, todo esse trabalho, esses anos de empenho, né, entre esses colegas, entre esses pares, não estava assim sendo tão considerado, né? E eu acho que legal ele usar a palavra habilitante e habilitação como formas de comparar as duas situações, né? Porque ele fala aqui, ó, habilitante do meu ensino, e depois ele fala habilitação internacional da sociedade. Então, assim, é como se ele comparasse a habilitação do ensino como o ensino habilita, né, e dando um significado para isso, assim, o que o ensino permite que as pessoas façam, né, enquanto o protocolo de habilitação junto à IPA, né. Ele está comparando uma coisa formal com uma coisa De uma prática, se você isso, diz. como se a prática fosse desvalorizada frente a uma formalidade. Uhum. Uhum. Quanto ao que usa hoje em dia, né? Um certificado, um carimbo, Exato. né? Eu pelo menos entendi. Uhum. Eu repeti a palavra, né? Assim, Sim, porque ele não era capaz de dar uma habilitação para alguém que frequentava os estudos e os seminários dele, né? O que ele estava falando é sobre algo que provoca as pessoas, elas precisam pensar, refletir, né? Fazer aquilo, ir para a clínica, né? Enquanto que o que uma instituição ofereceria, como a IPA, é isso, né? Você está habilitado, vai lá. exato, exato. É que o ensino dele habilitava, de fato, né? Mas a impressão que dá é isso, né? Uma habilitação é como se fosse concluída, né? O que ele está dizendo aqui habilita, né? No sentido de é algo que continua, não tem um fim, né? Entendi. Não sei, eu pensei isso. Não quero agora? Não quero deixar agora? Não quero deixar passar a ocasião de indicar. Nos reencontramos isto, nós reencontramos isto, que aí está, propriamente falando, algo que pode ser vivido, quando se está na dimensão do cômico. Vamos de novo? Não quero deixar passar a ocasião de indicar, nós reencontraremos isto, que aí está, propriamente falando, algo que pode ser vivido, quando se está na dimensão do cômico. Então aqui ele parece estar introduzindo um tom irônico, né? A situação. É, a situação de algo que pode ser visto com a ótica aí do cômico, né? E a dimensão cômica que aqui parece residir na contradição ou no absurdo da situação, enquanto se discutem temas elevados como a psicanálise e ética, há um jogo de interesses e negociações que revelam aspectos mais mundanos e até risíveis da dinâmica institucional. Isto só pode ser compreendido plenamente, creio, por um psicanalista. Então, ele está afirmando que apenas um psicanalista aqui que vai poder compreender plenamente essa dinâmica, porque o psicanalista está familiarizado com os conflitos entre o desejo inconsciente e as exigências da realidade, bem como as contradições inerentes às estruturas sociais e subjetivas. Alguém quer continuar no sem dúvida? Sem dúvida, ser negociado não é, para um sujeito humano, uma situação rara. Contrariamente à falação que se diz respeito à dignidade humana, senão aos direitos do homem. Acho que até aí, né? É, Está apontando para a realidade dessas negociações que a gente tem na vida constantemente, né? Em contraste com os discursos idealizados sobre os direitos do homem. Aí, quando ele fala direitos do homem aqui, a gente está falando de uma realidade posterior ao Holocausto, né? uhum, Mas, pelo que ele fala aqui de um ser humano ser negociado, ele está falando de escravidão também, né? De alguma forma. pode ser. Não Não peguei pensamos nisso. nesse. E é profundo, né? Vou Sim. olhar para esse aspecto. É, Ele está ó, trazendo questões bem mais tensas, né? ser negociado não é para um sujeito humano uma situação rara. Então, assim, isso já aconteceu, né? Uhum. Interessante. A negociação é uma característica estrutural da existência humana e da organização social. Qualquer um a todo instante e em todos os níveis é negociável,
pois o que nos dá qualquer apreensão um pouco seria da estrutura social, é a troca. A negociação é estruturante, né, na sociedade, e que ela é fundamentada na troca. Então, a troca é vista como um princípio fundamental das relações humanas e sociais. Seria isso? A troca de que se trata é a troca de indivíduos, isto é, de suportes sociais, que são ademais o que chamamos sujeitos, com o que eles comportem de direitos sagrados, disse a autonomia. Os indivíduos, enquanto sujeitos, também são suportes sociais, que sustentam, e que são sustentados pela estrutura social, né? Mas aí parece que ele está trazendo uma certa ironia, né, no sentido de que a troca ela é uma base das relações, né, mas o que está sendo trocado ali é a pessoa Lacan para algo por esse título, por essa relação, por essa posição, por esse status, né? Alguém continua? Todos sabem que a política consiste em negociar e, desta vez, por atacado aos pacotes, os mesmos sujeitos ditos cidadãos por centenas de milhares. Crítica política? Eu acho que ele está tentando construir alguma coisa nesse parágrafo inteiro, ele está encadeando as ideias, assim, né? Eu pelo menos estou com dificuldade de interpretar só As linhas. as linhas que a gente está lendo. Uhum, Vamos ler então como um todo, talvez? É. sim. Pode fazer a leitura, Adi? Pode, claro. A troca de que se trata é a troca de indivíduos, isso é, de suportes sociais, que são, ademais, o que chamamos de sujeitos, com que com que eles comportem de direitos sagrados, disse a autonomia. Todos sabem que a política consiste em negociar, e, desta vez, por atacado aos pacotes, os mesmos sujeitos ditos cidadãos, por centenas de milhares. A situação não tinha, portanto, quanto a isto, nada de excepcional, exceto que ser negociado por aqueles que chamei há pouco de colegas, alunos mesmos, tem às vezes visto de fora um outro nome. Então, assim, ele está falando, cara, isso acontece, não é nada de novo debaixo do sol, mas quando acontece nesse grau, que aconteceu comigo, né, pessoas que eram do meu convívio, tal, meus alunos, que eu havia formar, é traição, né? Uhum, Pelo menos o que eu... sim. Faz sentido. Tem um outro nome, né? Nessa verdade do sujeito, mesmo quando ele está em posição de mestre, não está nele mesmo, mas, como a análise o demonstra, num objeto velado por natureza, fazê-lo surgir esse objeto é propriamente o elemento de cômico puro. A verdade do sujeito não reside no próprio sujeito? Ele está falando de objeto A aqui, será? Pelo que a gente busca incessantemente, mas que está sempre fora de alcance. Mas se é Ele verdade. não tem mais o que dar, né? Ele tá dizendo isso, né? Tipo, eu não tenho mais o que oferecer, porque o que eles desejam eu não posso entregar, não posso dar uma legitimidade, né? O que eu tô oferecendo é justamente algo que rompe essa estrutura, né? Que questiona a estrutura. Então, ele é quase um estorbo aí dentro dessa negociação, né? Então, ele perde o valor de troca, né? É interessante. Está falando que, em contradição, as instituições têm como objetivo chegar a uma verdade única, impondo as regras como tentativa de chegar a essa verdade, e ele vai falar que essa verdade é subjetiva, é para cada um. Por isso que a personagem não deve seguir esses parâmetros, né? Tem que
A psicanálise, de acordo com o analisante, é subjetivo. A psicanálise, né? Uhum. Psicanálise, psicanálise. Ah, eu penso que sim, Murilo, e principalmente é uma questão importante no sentido de acho que leva a outras questões, né? A instituição, ela é importante até que ponto, né? Porque também sem uma instituição, porque assim, tudo que o Lacan estava se propondo era devido a uma formação, né? Ele está formando analistas, né? Então, assim, sei lá, se a gente se une aqui por muito tempo, a gente vai, em alguma medida, ser uma instituição, né? Então, a gente vai seguir algum tipo de regra, né? Mas, assim, até que ponto isso não pode, deixa de ser questionado, né? Então, assim, também tem essas nuances, né? É preciso uma certa organização para um trabalho entre pares, mas também até que ponto a gente segue a regra para manter a estrutura de uma instituição. Nossa, muito legal. Ele está questionando a legitimidade desse aspecto normativo, assim, da convenção, Uhum, né? O que nós admitimos como verdade e tal. E, assim, de fato, a gente está falando que, assim, é justamente essas convenções sociais que a gente vai levar para o processo de análise depois, né? uhum, E ele parece que ele começa a falar dos discursos aqui, porque ele fala de posição de mestre, né? uhum. A posição de mestre é aquele que nós estamos assujeitados, mas mesmo assujeitados habitam um sujeito, né? Do inconsciente. Então ele tem alguma coisa também, além de estar na posição de subordinado ou de escravo, né? Igual ele fala no discurso do mestre. Eu acho que ele, não sei, para mim pareceu que ele faz uma associação com o objeto lá, que isso que é velado, né? Que tem um valor, que é buscado, mas que nunca se alcança, que é o que faz a presença da forma. Então, a verdade do sujeito, mesmo quando ele está em posição de mestre, ou seja, sujeitado, não está nele mesmo, né? Mas como a análise demonstra, num objeto velado por natureza. O objeto é igual você falou. Fazê-lo surgir, esse objeto, é propriamente o elemento do cômico puro. E é o trabalho da psicanálise, né? Fazer surgir esse objeto. Qual que é o Uhum. seu desejo, né? É o que voe lá, né? Quer continuar? Aí Aí está. está uma dimensão que creio oportuno apontar, e desde onde posso testemunhar, porque, depois de tudo, talvez ela fosse, em semelhante ocasião, objeto de uma moderação indevida, de uma espécie de falso pudor, se alguém a testemunhasse de fora. Do lado de dentro, posso dizer-lhes que essa dimensão é perfeitamente legítima, que ela pode ser vivida do ponto de vista analítico, e mesmo a partir do momento em que é percebida de maneira que a supera, isto é, sob o ângulo do humor, que não é aqui senão o reconhecimento do homem. Acho que não, acho que a gente tem que ler de novo. Todo mundo sentiu, que Aí está uma dimensão que creio oportuno apontar. Ele está fazendo referência ao que ele falou antes, certo? Uhum. E desde onde posso testemunhar, porque, depois de tudo, talvez ela fosse, em semelhante ocasião, objeto de uma moderação indevida, de uma espécie de falso pudor, se alguém a testemunhasse de fora. Alguém quem e testemunhasse o quê, seu Lacan? É, Essa situação toda, né? Isso é isso. negociado, né? Tipo, como é que É, isso seria visto de fora, né? como é que seria analisado Uhum. isso, né? Uhum. Então, para quem observa de fora, pode ver uma tendência a minimizar ou evitar essa dimensão. Achei que ela ia falar. Do lado de dentro, posso dizer-lhes que essa dimensão é perfeitamente legítima, que ela pode ser vivida do ponto de vista analítico, e mesmo a partir do momento em que é percebida de maneira que a supera, isto é, sob o ângulo do humor, que não é aqui senão o reconhecimento do cômico. A hora que ele fala de legitimidade, está falando de qual tipo de legitimidade, assim, né? Tipo, uma legitimidade normativa, uma legitimidade da pessoa se sentir legítima, né? A legitimidade dessa dimensão cômica, será? É,
Deixa eu ver aqui. Do lado de dentro, posso dizer-lhes que essa dimensão é perfeitamente legítima, que ela pode ser vivida do ponto de vista analítico, e mesmo a partir do momento em que é percebida de maneira que a supera. Ele está falando da traição aqui, Uhum. né? Das pessoas buscarem o próprio desejo delas, que era o papel da IPA lá, sacrificando ele, né? Uhum. Ele falou só, se a gente falar, peraí, ó, a pessoa está perseguindo o objeto dela, do ponto de vista interno, é legítimo, né? Uhum. Sim. Agora, o que é cômico nisso eu não percebi. Acho que o cômico ele se refere à anedota que ele dava conta que quando ele começa a contar essa história, ele fala que é uma anedota. Ele fala que é cômico. Ele perdeu o valor dele, né? Exato, Parece que é exato. isso, Ele né? fala lá no começo. Ele acreditar que ele está construindo um trabalho, né, com esses pares e de repente ele está sendo negociado porque ele não pode oferecer o que essas pessoas querem, né? Ele simplesmente perdeu o valor. E é isso que ele faz que é cômico, que é engraçado, que agora não tem mais valor. Ou ele analisar a situação do ponto de vista da psicanálise também, né? Assim, né? Não sei. Você fala de ser. É, é cômico ele utilizar da situação para falar defender a psicanálise de alguma forma. Ah, entendi. Isso faz sentido, né? Tipo, eu tô tendo que me colocar nessa posição para fazer um discurso analítico disso, né? Sendo que o Isso, que a gente está discutindo, o ponto em comum entre os dois lados é a psicanálise, né? exato. Assim, também pode ser como ele se propor a fazer isso utilizando o próprio A própria situação. É uma pira isso aqui. Pedro, né? Assim, acho que quem estava lá também tinha muitos referenciais para interpretar o que eu estava falando. Uhum. Tá? Mesmo que a gente tem que caçar isso, buscar. É uma leitura ativa mesmo, né? O pessoal que estava lá, eles sabiam de alguma forma, porque parece uma plateia, É. né? Ou não, né? Ou estava apanhando muito também, né? Parece que ele está ainda fazendo uma apresentação do que ele vai falar. Sim. Claro que tem muita coisa já ligada de significados aqui por nós, enfim, mas ele está ainda ali se explicando. Olha, eu estou aqui, eu sou esse, eu estou autorizado por isso, mas saí dali, eu fui traído. Né? Acho que até agora ele não chegou ainda como estou o seminário. Uhum. Ele também está se apresentando. Talvez você esteja aqui e não saiba o que está acontecendo. Deixa eu contextualizar o meu ponto de vista, né? Bom, esta nota não, esta nota não está fora do campo do que eu trago, no que concerne aos fundamentos da psicanálise, pois fundamento tem mais de um sentido, e eu não precisarei, de modo algum, evocar a cabala para lembrar que ali ele designa um dos modos da manifestação divina e que é propriamente nesse registro identificado ao pudendo, toda vez eu leio com E, pudendo, seria o mesmo, seria do mesmo modo extraordinário que, num discurso analítico, fosse o pudendo que parássemos. Os fundamentos tomariam, sem dúvida, aqui a forma do embaixo, se esses fundilhos já não estivessem um tanto à mostra. Bom, primeira coisa é o pudendo, que a gente pesquisou, né? Que significa um termo que remete ao que é velado, íntimo ou mesmo ao órgão genital. E ele fala de cabala aqui também, né? O termo do judaísmo, né? Exato. Onde que ele falou lá? Lacan inicia reafirmando que o tema abordado está relacionado aos fundamentos da psicanálise, né? Esta nota não está fora do campo que eu trago no que concerne aos fundamentos da psicanálise, pois fundamento tem um sentido, tem mais de um sentido. Então, o termo fundamento pode ser interpretado de várias maneiras, não apenas como uma base estrutural, mas também algo mais simbólico ou espiritual. Pois fundamento tem mais de um sentido. E eu não precisarei de modo algum evocar a cabala para lembrar que ali ele designa
um dos modos da manifestação divina. Então, Eu achei engraçado que ele fala fundamento, aham, né? É, assim, num termo, no começo, lá na introdução, ele fala de base militar. uhum, E fundamento também sobre o que você constrói em cima. Base pode ser também, né? Da onde você parte, né? Então, assim, de alguma forma, acho que ele está querendo trazer esse aspecto, quando ele fala cabala, de tudo, esse aspecto místico que de um sentido indeterminável, né? Uhum. Eu pesquisei aqui cabala, está falando que é um sistema místico e esotérico de interpretação espiritual originado do judaísmo que busca compreender a natureza divina da criação do universo e o propósito da existência humana. Então, ele está falando, não quero invocar a Cabala aqui, mas, né, no sentido de que não vai ser ele que vai dar sentido para todas as coisas que estão sendo ditas, né? uhum. Então, e quando ele faz isso, fala de fundamento, então ele está tentando trazer a linguagem, acho que para começar a construir um raciocínio. Mas eu fui longe, gente. Não, Desculpa. gostei, Não, mas trouxe mais, muito mais interessante. luz. Aham. Aham. Ele faz referência à Cabala, então, para conectar o conceito de fundamento a uma manifestação divina, né? Exato. Associada a esse pudendo aí, que é o que é velado. É, porque se você torna religioso, você tem esse elemento místico, né? Então, se ele está criticando algo místico, né, a religiosidade da psicanálise, então Hum, tudo tem que ficar clara, né? Então, me parece Exato, que é exato. isso. É o processo do morcego de novo, né? Uhum. Porque se a gente, eu acho que, até estava falando isso hoje, acho que tá, né, estava questionando uma pessoa do meu convívio, e é justamente isso, você joga pro divino, você joga pro Sim, Deus resolve. a Se Deus energia, quiser. a energia, não, isso aí, aconteceu uma coisa, sabia? Não, porque Uhum. destino. É o destino. Seria do mesmo modo extraordinário que num discurso analítico fosse no pundendo que parássemos. Seria do mesmo modo extraordinário que num discurso analítico fosse no pundendo que parássemos. Seria insuficiente, né? Até mesmo limitante que o discurso psicanalítico se detivesse apenas no nível daquilo que é velado, né? Uhum. Exatamente. Então parece que ele está argumentando aí que a psicanálise tem que ir além, né? E, nossa, quanto que dá pra ver da clínica nisso tudo que ele tá falando, né? Eu fico impressionada, porque é isso, a pessoa fala, e disso eu não quero falar, e você para, acabou a análise, né? E aí ele tá falando, olha, tem um elemento sensível aqui, né? Mas é disso que a gente vai ter que tratar, né? Mas ele complementa isso. Você vê, é justamente o que você falou. Uhum. Somos pela descendente aqui a forma do embaixo. Se esses fundidos já não estivessem em tanta amostra, ou seja, já está mostrando. Uhum. Não Sim. está pensando. É o que ele fala Já está é, aparecendo. é o que ele fala que o inconsciente é a flor da pele, né? Uhum. É só a gente ter a escuta. Que é o que foge daquela questão do Freud, de inconsciente ser uma coisa obscura, escondida e que Uhum. só se manifesta no sonho. E não, pro Lacan, como é na linguagem, ele tá a flor da Sim. pele, a gente tá o tempo todo. Eu acho que quando ele fala desse vendo aqui, ele está justamente retomando o Freud não nesse sentido mais técnico, mas no que ele encampou para enfrentar a sociedade. Uhum. Né? Quando ele fala, ele tem que falar da sexualidade infantil, parece que ele trazer essa questão, né, junto do restante, falando do fundamento e da sexualidade, é justamente É né, mostrar isso por dentro. isso, checar, né, de Uhum. verdade. Alguns do lado de fora podem espantar-se de que, nessa negociação, e de maneira muito insistente, tenham participado alguns dos meus analisados. Se não analisados, ainda em curso. Ele chama de analisados, né? Não analisamos, né? Talvez que porque a pessoa já terminou, será a análise? Aqui parece que ele está, então, abordando a participação dos seus analisandos e os que também estão em análise, né?
Ele reconhece que essa situação pode causar surpresa ou escândalo para quem observa de fora, especialmente por questionar a separação entre a prática clínica e as outras interações. O que vocês entenderam daqui? Vamos seguir? Bom, Talvez faz mais Eu acho sentido. que agora os últimos É, parágrafos é só uma conclusão de tudo isso, sim. que agora a gente já está. Então, alguns do lado de fora podem espantar-se de que nessa negociação e de maneira muito insistente tenham participado alguns dos meus analisados, se não analisados ainda em curso, e se interrogarem como uma coisa dessas é possível, a não ser que haja, no nível das relações dos seus analisados com você, algum desacordo que põe em questão o valor mesmo da análise? Muito bem. É justamente por partir do que pode ser aqui matéria para escândalo que podemos cerrar de maneira mais precisa o que se chama análise didática. Em praxis, ou essa etapa da praxis deixada por tudo que se publica, completamente na sombra, e trazer alguma luz concernente a seus fins, seus limites, seus efeitos. Aí ele é, está questionando, né? Tipo assim, então, eu ser negociado, aparecer algo mais valoroso do que meu trabalho, coloca em xeque o trabalho que eu realizei, né? Meus analisados, porque ele usou analisados no sentido de ah, conclusão mesmo, né? sim. Então perdeu a validade desse trabalho, né? E eu acho que ele traz, ele abre o paciente, né? Assim, ele põe a mostra, inclusive, a própria. Quando ele fala de escândalo aqui, né, e de fala de uma análise didática, é como se ele estivesse dando uma aula de anatomia, assim, sabe? Pô, vamos olhar para isso de uma maneira. Do que a gente pode absorver disso do ponto de vista da psicanálise, né, da análise em si. Pô, a sacanagem que vocês fizeram comigo, a traição, né? Tudo isso que está acontecendo, vamos ver, porque assim. Uhum. Eu não quero abrir mão do que a gente construiu, inclusive nas suas análises pessoais, e para me render esse escândalo, para sair, Uhum. né? Aí ele está abandonando o tom belicoso que ele colocou no No começo, começo. né? Não é mais uma questão de pundendo. Aí não é mais uma questão daquilo que está oculto, né? Uhum. É questão de saber o que da psicanálise se pode, se deve esperar e o que se deve homologar como freio, se não como impasse. Não, o que que é válido aí, né? O que que a gente deve esperar, né? O que que vai nos impedir de continuar? Ou não, né? É por isso que acreditei em não dever arranjar nada, mas colocar aqui um fato, como um objeto, do qual espero que vocês verão mais claramente ao mesmo tempo os contornos e o manejo possível. Colocá-lo na entrada mesma do que tenho agora a dizer, no momento em que diante de vocês eu interrogo o que são os fundamentos no sentido amplo do termo da psicanálise, o que quer dizer, o que é que afunda como praxis. Nossa. É isso. Deixou uma questão, né? Agora, olha, eu trouxe uma elaboração que eu fiz agora, É, né? Tô trazendo a questão para vocês, né? E vamos ficar por aqui, né? mas eu achei legal que ele convida os outros a analisar ele, pelo que vocês disseram mesmo, né? Uhum. Você tem Como essa se a plateia, impressão. a audiência, a plateia fosse, né? Quem está assistindo o O seminário fosse o analisando. analista. Porque ele traz a raiva que ele tem de tudo isso que está acontecendo, ele faz piada disso, né, do xiste, e no final ele fala assim, olha, essa questão da psicanálise é tão importante para mim que eu abro mão até tudo isso que a gente falou aqui, Uhum. para eu atender meu objetivo, meu desejo, que é continuar com a psicanálise. Da mesma forma que ele legitima, né, o desejo dos outros que querem esse status, né, ele também está legitimando o próprio desejo, né? E eu vou elaborar, fazer uma elaboração do que eu acredito que pode a psicanálise, né? Bom, acho que por hoje é isso. Muito obrigada, gente, de vocês terem vindo, participado com a gente. O Alguém que que quer? vocês acharam? Não é fácil. Mas é uma leitura totalmente ativa, no sentido de que a gente, você vê, para a gente ler uma, duas, três, quatro, cinco e um quebradinho, tanto de pesquisa que a gente teve que fazer, Eu né? achei muito gostoso, assim,
eu não sou da área, né? Acho que é uma coisa. E eu achei, desculpa até, porque o meu jeito de entender é participando às vezes, né? Mas eu achei muito legal como os referentes que vocês trazem, as pausas, tudo é legal para a gente entender. Ah, mas não peço desculpa, porque a gente precisa da participação, tem que ser um movimento ativo, né, Vai para o estudo. abrindo. E a gente também, né, porque a gente quer aprender também. A gente fez algumas pesquisas, mas, por exemplo, você trouxe contribuições importantíssimas, né? Mas essa pesquisa prévia para fazer uma leitura assim é crucial. Porque simplesmente você começar a ler isso aqui sem Não, ter não dá. buscado as referências, não rola. Mas eu também gostei bastante.